Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 1-0. O repórter Guderianoff conta a história. O reencontro de velhos amigos. Adriano, Daniel Alves. Um grande prazer poder encontrar um irmão que o futebol me deu, um irmão que a vida me deu. E sempre que eu encontro é muito prazeroso, porque são muitas histórias, muitas conquistas juntos e muito respeito também. Os dois jogaram quase 10 anos juntos na Espanha, primeiro no Sevilha e depois no Barcelona. E foram se enfrentar no frio da mais europeia das capitais brasileiras, Curitiba. Era somente o segundo jogo deles desde que voltaram ao Brasil. Na estreia, ambos venceram. Adriano veio com a responsabilidade de substituir a maior revelação do Atlético nos últimos tempos, Renan Lodge. Daniel Alves chegou para fazer o São Paulo campeão de novo. Aqui na Arena da Baixada, Daniel levou a melhor. Com 12 graus nos termômetros, o jogo começou morno. Cuca poupou o Juan Fran e botou o jovem Igor Vinícius na lateral direita. Como é que é jogar numa posição que o cara que estava aí do teu lado é, quem sabe, o melhor do mundo? É meu ídolo, né, cara? Então, estou tentando aprender o máximo possível esse período que ele está com a gente e espero aprender ainda mais até, né? Como a gente está aqui junto, né, trabalhando dia a dia, treinando no vestiário, ouvindo conselhos, então é o que eu procuro fazer, ouvir bastante e procurar aprender o máximo possível. O técnico manteve Lisieiro e apostou em Vitor Bueno também. Deu certo. Aos 40 minutos, Igor começou a jogar. Lisieiro tramou com o Vitor Bueno, que fez o gol do São Paulo. Um jogador que estava muito tempo sem ter um jogo de tantos minutos quanto ele jogou. E está de parabéns não só ele, como toda a equipe, porque para vencer aqui o Atlético é muito difícil, você demora um tempo para se adaptar ao jogo, ao campo, a tudo. Antes, os times pouco criaram. A melhor chance do Atlético havia sido essa bola de Rony, que o pai fresco, Thiago Volpi, pegou. Arthur, filho de Thiago, nasceu essa semana. O Atlético teve mais de 60% de posse de bola na etapa final, mas não foi efetivo. O São Paulo, que tem a segunda melhor defesa do Brasileirão, conseguiu segurar a pressão rubro-negra. O tricolor teve um aniversariante inspirado. Anderson Martins completou 32 anos e ajudou o São Paulo mais uma vez a não levar gols. E olha que Marco Ruben quase fez um golaço de bicicleta. Com a vitória, o São Paulo confirmou a condição de melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Em 7 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O próximo compromisso do time também é fora de casa. Domingo, São Januário, contra o Vasco. O São Paulo alcançou os 30 pontos, o mesmo número dos badalados Palmeiras e Flamengo, e chegou ao G4. Já o Atlético se manteve em 8º lugar. E se Adriano perdeu a primeira, Daniel Alves manteve os 100% de aproveitamento. O lateral, agora meia, terminou a partida como centroavante. Com essa polivalência que o São Paulo espera voltar a gritar campeão. Eu acredito que esse é o espírito, independente da posição que a gente joga, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar e a gente tem que saber sofrer no momento oportuno para você lograr o objetivo. Daniel foi o cara no final de semana. Ontem uma atuação natural também, né, gente? Apenas o segundo jogo dele em um mês. Então, natural que ele tenha uma atuação mais discreta na mesma semana. Uma pitadinha de maldade aqui. E embora ele tenha mais títulos que o Pelé, ele ainda... Não é o Pelé. Não é o Pelé. O cara foi esse aqui, ó. O cara é esse aí, Paulo Lima. 10 jogos apenas na temporada. O Vitor Bueno, discreto, né? Aos pouquinhos está ali, ó. O Cuca deu moral para ele ontem, entrou e definiu. 2 gols na temporada e 4 desarmes. A ficha aí do Vitor Bueno. E na estreia dele não foi bem, criticado pela torcida, aí depois perdeu espaço, se machucou, mas foi uma aposta do Cuca, né? Que trouxe o jogador do Santos, que não estava lá nas melhores condições, não estava com muito aproveitamento. O Cuca falou, deixa eu trazer esse moleque para cá, e a bola dele é perfeita, né? Porque a jogada começa com ele.
A jogada começa com ele sai com ela dominada, faz o passe para a esquerda, né? E ele domina exatamente com a perna esquerda e com a direita ele faz o gol. Né? E a passagem de bola, repare só, é aí, ó, o passe é dele, ó. Ele mete a bola lá na esquerda, a passagem, né? E o toque, ele domina com a esquerda, domina com a direita e faz com a esquerda. Ou seja, e ele fica olhando pro bandeirinha, né? Ele ficou olhando pro bandeirinha. Mas o Atlético teve volume de jogo. O Atlético teve muitas oportunidades, é exagero. Mas deu um trabalho pro Volpi. O São Paulo consolidou a sua boa campanha, né? O time que depois da tal fatídica parada da Copa América é o que tem a melhor campanha até agora, né? Ainda não perdeu, né? Fatídica para os outros. Para alguns. Foi uma benção. Para alguns. É porque eu sou contra isso, entendeu? Porque foi a campanha parada. Não é que a campanha tenha sido benéfica ou maléfica para um e para outro. Ao contrário, ela teve uma parada obrigatória, como sempre tem. Alguns times melhoraram, mas não quer dizer que aquela parada prejudicou ou melhorou. Não, ao contrário, ela dá seguimento. Tá aí o Palmeiras tão criticado, e foi lá na Arena do Grêmio e ganhou de 1-0. Então quer dizer que aquela parada pro Grêmio não fez bem e pro Palmeiras fez um determinado jogo? Então é jogo a jogo e é exatamente o que o São Paulo está fazendo, vertiginoso, subindo na tabela. E chama atenção que é raro, hein, o São Paulo ganhar do Atlético em Curitiba. É muito raro. Tem uma vitória lá. 4 vitórias ao longo da história. Coloca aqui no telão, vamos voltar pro telão aqui, ó, que a gente tem esses números. Vamos colocar aqui esse retrospecto. Apenas a 4ª vez que o São Paulo conseguiu vencer o Atlético em Curitiba. Tá aí, ó. São 32 jogos ao longo da história. A primeira vez foi lá no Robertão de 70. Olha quanto tempo. 2-0. Olha quanto tempo, Paulo Lima. Depois no Brasileiro de 82, São Paulo ganhou por 3-1. Ainda era a antiga Baixada, né? Enfim, e só no ano passado, então. 2 vitórias consecutivas. Você vê o hiato, ficou de 82 a 2018. Exatamente. Sem ganhar. 35 do Atlético. 36 anos. Impressionante, hein? E agora já são 2 vitórias consecutivas jogando na casa do Furacão. E o São Paulo, com essa vitória, se consolidou também como o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. A melhor campanha de todos. 61,11% de aproveitamento jogando fora de casa. Um diferencial do São Paulo dos últimos anos, né? São Paulo voltando a ser forte fora de casa também. Verdade. A gente batia muito nessa tecla naquele ano de 2017, quando lutou pelo rebaixamento. São Paulo não incomodava ninguém fora de casa. Nos últimos anos que passou por perrengues, muitas vezes lá embaixo, era justamente por isso. Me surpreende ali o Botafogo, ó. Botafogo é um visitante indigesto também, hein? Sexto melhor do campeonato. E nessa parada depois da Copa América, Corinthians e São Paulo são os times que mais tiveram resultados positivos. São Paulo tá com 100%, né, gente? De aproveitamento pós-rodada. É porque ele tem um empate. São 5 vitórias, se não me engano, seguidas, com essa de jogo atrasado. E acho que tem um empate. Tá invicto. Invicto e tá. Naquele aglomerado das 6 últimas rodadas, o São Paulo é a melhor campanha. São Paulo é a melhor campanha, o time que mais subiu. Aqui, ó, a gente mostra. Tem a classificação do Campeonato Brasileiro, vamos mostrar aí, ó, porque o São Paulo tá no G4 já. São Paulo chegou a 30 pontos, se igualando a Flamengo e Palmeiras. Apenas 2 pontos do líder Santos, hein? Que pressão o Santos vai entrar em campo na próxima rodada, hein? O São Paulo que vai pegar o Vasco, fora de casa. Tá aí, ó, a gente tá mostrando que o São Paulo é o melhor visitante, vai jogar em São Januário. O Bahia fecha a primeira página, ó. Botafogo é o 9º colocado, Bahia o 10º, o Atlético Paranaense, apesar da derrota, se mantém ali na 8ª colocação. E a gente vira a página para mostrar lá a zona do rebaixamento, ó. A zona do rebaixamento que hoje tem a Chapecoense com 13 pontos, Fluminense com 12, CSA 11 pontos e o Avaí, lanterninha, né? A única equipe em 15 rodadas, o Avaí não conseguiu uma vitória, hein, Paulo Lima? Absurdo, né, cara? Impressionante, hein? E aí a próxima rodada começa no sábado, Atlético Mineiro e Bahia, Grêmio e Atlético Paranaense. Pra juntar os cacos esse jogo aí, né? Porque a gente vai ter, né, a volta da Copa do Brasil. Exato. E aí uma prévia, né, do que vai rolar. Santos e Fortaleza é o jogo do líder na Vila Belmiro no domingo. No domingo também outro jogo importantíssimo, hein? Vasco e São Paulo. O Vasco tentando se reabilitar depois da derrota no Clássico por Flamengo e o São Paulo embalado, principalmente como visitante. Goiás e Internacional no Serra Dourada. Vamos ver o comportamento do Internacional, né? Depois dessa ducha de água fria na Libertadores. Ceará e Flamengo no Castelão, 7 da noite. Avaí e Corinthians no mesmo horário, domingo na Ressacada. E também no domingo, 7 da noite, CSA enfrentando o Cruzeiro. Essa rodada vai ter...